Oi, meninos, tudo bem? Uma aulinha de linguagens para o Enem aqui no meio do nada, né? De repente surge aqui. A primeira aula eu vou tirar para falar sobre funções da linguagem, tá? Um dos conteúdos mais cobrados no Enem. Vou te lembrar e vou te mandar uma listinha com exercício de funções da linguagem para você treinar, tá? O que é importante saber, gente? Mais do que memorizar nomes, compreender como esses textos são construídos para atender a essa função é muito importante também, tá? Porque tem gente que fica apegada à nomenclatura, é óbvio que ela é muito importante, mas a gente precisa ter uma noção de como isso é construído. Deixa eu ligar aqui, abrir aqui o slide. Bom, vou direto ao ponto, tá? Para ser mais rapidinho. Isso aqui não nos interessa agora. Também não. Vou começar por isso aqui. Bom, quando nós temos uma interação verbal, significa que eu passei uma mensagem e que você compreendeu essa mensagem e a partir disso houve a comunicação, tá? Para que haja comunicação, são necessários alguns elementos básicos e eu vou te falar sobre cada um deles para você anotar, tá? Bom, o primeiro elemento, obviamente necessário, é o emissor. Emissor é quem envia a mensagem, é quem fala algo, quem passa a mensagem, tá? O emissor, então, é aquele que envia. Ele envia uma mensagem para um receptor. Receptor é quem recebe, tá? O receptor é quem recebe essa mensagem. Essa mensagem, isso que eu quero comunicar, vai ser transmitida utilizando um código. Código é o recurso que eu utilizo para construir a mensagem. Então, eu posso usar a linguagem verbal, a linguagem não verbal, o inglês, o português, as libras. O código é o recurso que eu vou utilizar para passar a mensagem, que eu vou escolher, tá? Essa mensagem, depois de construída, vai ser enviada por meio de um canal. O canal é um meio pelo qual passa a mensagem, né? Então, por exemplo, a televisão, o outdoor, a revista, o computador, o jornal, o telefone, tudo isso pode ser canal, tá? A mensagem pode ser passada em qualquer um desses recursos. E tudo isso acontece dentro de um contexto. Por quê? Veja bem por quê. Qual que é a necessidade do contexto, da referência aí? Se eu viro para você e falo assim, fogo, eu tenho a palavrinha fogo. Se eu falo fogo, eu tô aqui dentro do meu quarto e de repente sai correndo e grito fogo, fogo. Esse fogo é uma mensagem que eu utilizei a língua portuguesa para passar, né? É uma mensagem. Só que nesse contexto pode significar tá tendo um incêndio, cuidado, sai correndo, né? Lá no exército, por exemplo, tá o general falando preparar, apontar, fogo. Quando ele grita fogo, nesse caso, ele está utilizando um código para passar essa mensagem, que é a língua portuguesa, a mesma palavra. Só que dentro desse contexto, isso tem outro significado, que é o quê? Pode atirar, está liberado para atirar. Se alguém pergunta para mim de um aluno, vira e fala assim, como que é aquele aluno? Nossa, fogo. A mesma mensagem, percebe? A mesma mensagem com o mesmo código, a mesma palavrinha ali. Porém, agora em outro contexto. E nesse contexto, quando eu falo, nossa, ele é fogo, eu quero falar o quê? Ele é muito custoso, ele é difícil demais de lidar. Então, o contexto modifica o sentido dessa mensagem. Por isso que é muito importante a gente saber que isso é linguagem figurada, linguagem literal, tá? Enfim, esses elementos, quando estão todos funcionando, né, todos interligados, eles deixam
eles tornam possível a comunicação. Quando um deles não funciona bem, a gente fala que houve um ruído, houve uma falha na comunicação. Ah, o telefone não está pegando, então teve um ruído no canal. Ah, você escreveu para mim em árabe, eu não entendo árabe, então houve um ruído no código, né? Ah, você falou comigo e estava enchendo meu saco, eu não quis escutar, eu ignorei o que você falou, então houve um ruído ali no receptor, aí a comunicação não acontece. Cada elemento da comunicação está ligado a uma função da linguagem. O que é a função da linguagem? É o meu objetivo ao escrever aquele texto, tá? Não confundam funções da linguagem com figura de linguagem, não tem nada a ver, tá? A primeira função é a função emotiva. A função emotiva é aquela ligada a quem diz, ao emissor, tá? Essa função também pode ser chamada de expressiva. Na função emotiva, o foco é em quem diz, é no emissor, tá? Essa função tem como objetivo transmitir o que esse emissor está sentindo. Então, os pensamentos, as crenças, os sentimentos, né? Então, se ele quer deixar clara a angústia, se ele quer deixar clara a paixão, é a partir dessa função aqui, tá? Quais são as características dessa função? Uso da primeira pessoa, do singular, uso de interjeições, uso de linguagem figurada. Às vezes, gente, até a figura de linguagem, a hipérbole, por exemplo, o exagero. Nossa, eu vou morrer de tanto amor. Então, pode ter a figura de linguagem hipérbole, tá? Tudo que demonstre isso, o sentimento dele. Alguns exemplos. Como eu me sinto quando vejo meus amigos saindo e eu não? Olha aqui. A função desse texto aqui, o objetivo desse autor é mostrar o sentimento dele em relação a uma situação, né? Olha isso aqui que apaixonado. Quando digo que você é o amor da minha vida, entenda duas coisas. Você é o amor e esse amor é o que me dá a vida. Um texto tem só uma função? Não. Um texto pode ter mais de uma função. Aí, quando forem fazer questões de Enem, você vai ter que analisar muito bem o enunciado. Para saber, porque às vezes o enunciado fala assim, esse texto aqui, ó, tem a função, além da função, deixa eu ver se tem, qual função que tem mais aqui. Poética. Além da função poética, esse texto possui a função que foca no emissor, entendeu? Então tem que ter muito cuidado com essa questão de funções da linguagem do Enem, tá? Então aqui, quando ele expressa o sentimento dele, a função é emotiva. A próxima é a função poética, que muita gente acha que só é encontrada em poema ou que todo poema tem essa função. Na função poética, o autor se preocupa em como dizer. A função poética está centrada na mensagem, em como passar a mensagem. Então, nesse caso aqui, a forma da mensagem é muito mais importante do que, às vezes, o meu objetivo de expressar o que eu sinto. Então, formas diferentes do habitual, tá? Então, o que eu encontro na função poética? Rima, aliteração, assonância, às vezes esses poemas lá do construtivismo, né? Os poemas que formam símbolos, paródia, muita intertextualidade, às vezes para brincar com alguma referência externa, tudo que surpreende na construção. Então, pode ser em forma de poema ou não. Muito anúncio publicitário utiliza a função poética como estratégia para chamar a atenção do leitor, tá? Olha alguns exemplos aqui. O Hortifruti, né? Um anúncio aqui. O Aipo da Compadecida. Este tempero vai levar você aos céus. Olha isso. Eu tenho a paródia, na verdade, né? Da capa do filme. E a brincadeirinha do Aipo com Alto da Compadecida, né? Um trocadilho aí. Então, você vê a preocupação com a forma. Olha esse aqui. Na tarde fria de julho, vou o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Nesse caso aqui, o que nós temos? Um poema que tem rima, né? Julho, barulho, quente, reluzente. E tem o poema em forma de café, que é o tema do poema, né?
Próxima, função metalinguística. Já caiu muito no Enem, função metalinguística, tá? Na função metalinguística, eu tenho foco no código, tá? Eu tenho foco no código. Nessa função, eu utilizo o código para refletir sobre o próprio código, para dar explicação sobre o próprio código. Então, fica claro que eu estou utilizando o código para explicar sobre o próprio código. Por exemplo, eu chego num shopping e na frente do shopping tem tipo um mapa de como acessar cada área do shopping, né? Então, dentro do shopping, eu tenho uma placa com o mapa do shopping explicando sobre cada função ali, sobre cada área, né? Uma aluna foi no MASP uma vez, no Museu de São Paulo, e me mandou uma arte de lá, uma obra de arte de lá, em que era retratado o próprio museu, tá? Então, a função metalinguística é muito encontrada em dicionário, porque no dicionário eu uso a língua portuguesa para explicar termos da própria língua. Isso acontece muito em crônica, eu utilizo a crônica para falar como a crônica é feita, como a crônica é produzida, eu reflito sobre ela. Olha esse exemplo aqui, acho que não vai aparecer para vocês, mas eu vou ler, tá? É uma música. Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Essa outra é consequência do que acabo de dizer. Isso aqui é um samba, até esqueci quem que é o cantor, é cantor da MPB famoso. Eu tenho um samba falando sobre o próprio samba. Então, o código samba falando sobre o próprio samba. E aqui, para quem acha que código é só linguagem verbal, eu tenho um exemplo de metalinguística. Eu tenho Van Gogh pintando Van Gogh pintando. Então, eu tenho uma obra de arte que expressa o ato de construir essa obra de arte. O pintor retratando a própria obra ou o próprio ato de pintar. Né? A pintura representando o próprio ato de pintar. Metalinguística, tá? Função conativa. A função conativa, gente, não é conotativa, não. Função conativa também pode ser chamada de apelativa. Também muito comum no Enem. Porque o Enem gosta muito da tipologia injuntiva. A gente vai ter aula de tipologias, tá? Então, na função conativa, o meu objetivo é focar no receptor. O foco é no receptor, em quem vai receber essa mensagem. Ou para orientar, para instruir, para dar uma ordem, para fazer um pedido, para representar um desejo, para dar uma orientação, tá? Eu já falei orientar, né? Então, aqui o objetivo é influenciar o receptor com a intenção de convencer, de dar ordem, de fazer pedido, etc. Características encontradas nessa função. O uso do tu e do você ou de vocativos, né? Dirigir diretamente ao receptor. Verbos no imperativo. Faça, compre, venda, né? Também são características dessa função. Muitas vezes, gente, pode até não aparecer o imperativo, mas você sabe que a função do texto vai ser convencer alguém a comprar alguma coisa, mudar um comportamento, então fiquem atentos a isso, tá? Essas estratégias. Eu tenho aqui um texto super motivacional, fala assim, ó. Seja simples, sonhe alto, seja grato, ria alto. Cheio de verbo no imperativo, né? Ou seja, grato, ria alto. E tenho aqui, ó, um anúncio, cobertura que você precisa. Unimed, atendimento em todo o território nacional, nananã. A função da propaganda, olha aqui, em quem que é? No receptor. Função conativa. Função fática, essa função que vocês confundem muito com a conativa. Gente, na função fática, o código é no canal, tá? É por nossa, até gaguejei aqui. O texto está centrado na função de estabelecer a comunicação, prolongar essa comunicação, interromper essa comunicação. Como assim, Vanessa? Então, a função fática está centrada no canal, tá? Ou seja, por onde essa mensagem é transmitida. Quando a gente atende o telefone, a gente fala assim, ó, alô? Esse alô indica para o receptor que o canal está funcionando, que a partir de agora ele pode passar a mensagem dele. Então, eu estabeleço a comunicação com esse sinal, alô. Quando eu estou conversando, falo, você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Eu quero ver se o canal continua funcionando para eu continuar essa comunicação.
A gente faz muito função fática na linguagem oral, entendeu? Quando eu te pergunto isso, entendeu? E aí você faz assim pra mim, ó, eu sei que tá tudo certo, eu posso continuar. Ou né? Ah, isso é legal, né? Aí fico esperando pra ver se eu tô tendo ali o canal funcionando, se tá todo mundo ali junto comigo pra eu prolongar. Ou pra finalizar. Então tá, beijo. Desliga você. Não, desliga você. Não, desliga você. Desliga você. Não. Aqui, então, eu posso interromper falando tchau. Então, tchau, tô desligando. Beijo, tchau. Interrompo o canal de comunicação. Ele deixa de funcionar. Como que eu interrompo isso? Por ligação, ou desliga a televisão, né? Ou a internet cai, por exemplo. Eu não consigo acessar o vídeo. Então, tem um ruído ali no canal. Então, na função fática, eu não estou preocupado com a mensagem que eu estou passando. Em si, se o contato está acontecendo, se o canal está funcionando para começar, manter ou finalizar esse contato, tá? Ó, parece que vem chuva. Aham. E dizem que a arte da conversação está morta. Quando a pessoa fala, parece que vem chuva. Esse gente, indica muita coisa. Ok, não estou te dando papo, não vejo por que continuar nesse assunto. Ele interrompe a comunicação. Aí o outro não entende, começa, né? Aqui fica mais simples, ó. Oi, Calvin, como vai? Belo dia lá fora, não? E eu suponho que você deve estar pensando por que eu liguei. Ó, oi, estabeleceu comunicação. Como vai? Belo dia lá fora. Não, olha o não aí, essa interlocução, né? Verificando se está tudo ok. Enfim, essa é a fática. E temos a função referencial. A função referencial, gente, é dos textos geralmente informativos, tá? Porque a função referencial tem o foco no referente ou no contexto. Até não anota esse no que se diz aqui, ó, porque fica parecendo que é a mensagem, tá? Na verdade, o foco é sobre o que se diz. O foco é em sobre o que se diz, tá? Transmite uma informação objetiva sobre a realidade. Então, aqui eu dou conceitos, definições, dados, fatos, coisas de forma objetiva e que servem para informar. Então, não tem meu posicionamento, não tem subjetividade, não tem metáfora. São informações objetivas. Uma notícia, por exemplo, tem função referencial. A função é trazer a informação sobre um fato, né? Apesar de ser um texto narrativo, não se esqueçam disso. E aqui eu tenho um gráfico, ó. Um gráfico que traz dados e está expondo informações de forma objetiva, baseada na coleta, né, na pesquisa. Então, quais são características da função referencial? Terceira pessoa, uso da terceira pessoa, percebe-se, nota-se, observa-se, linguagem objetiva, totalmente denotativa, totalmente literal, tá? Essa preocupação em ser claro, né? Também faz parte da função referencial, ser claro e objetivo, tá? Objetividade é o que importa. Eu vou fazer só um exercício com vocês, o resto eu vou mandar por WhatsApp, tá? Olá, como vai? Eu vou indo, e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo para pegar meu lugar no futuro. E você? Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo, quem sabe? Quanto tempo? Pois é, quanto tempo? Me perdoe a pressa, é a alma dos nossos negócios. Qual? Não tem de quê, eu também só ando assim. Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí. Para semana, prometo, talvez nos vejamos, quem sabe? Na letra da música Sinal Fechado, a função da linguagem predominante é vou voltar aqui. Analisa. Você acha que tem a função poética, conativa, fática, referencial, emotiva? Analisa bem. Já tem outra dica aqui. Tem a função fática porque o texto evidencia, sobretudo, o estabelecimento de uma comunicação entre amigos, o seu prolongamento enquanto viável e sua interrupção quando necessária, por meio da qual se traça um perfil crítico da sociedade moderna. Apelativa, em virtude do objetivo principal da conversa ser o de convencer o interlocutor a atentar para o sinal de trânsito, enquanto insiste em lembrar a marcação de um novo encontro. Metalinguística, pois a voz autoral se reflete sobre o valor da palavra no contexto contemporâneo, isto é, sobre a função social da língua usando o próprio código.
Emotiva, visto que as duas personagens, em uma parada diante do semáforo, expressam seus conflitos, demonstrando sua preocupação tão somente com o corre-corre da vida moderna. Poético, devido às mensagens passadas de um para outro receptor ganharem uma proporção lírica, sendo marcadas em quase sua totalidade por expressões conotativas bem elaboradas, expressões de sentido figurado. A, B, C, D ou E? Tchan, tchararam. Vou para a resposta e eu volto para falar com você, tá? Tchan, tchan. A de amor. E aqui tem uma dica tão boa pro Enem. Gente, o Enem pede muito linguagem, marcas de linguagem oral. Quando está acontecendo um diálogo, uma pessoa está conversando com a outra, é muito comum, né? Na oralidade, se tem um diálogo ali, na oralidade, é muito comum a gente usar interlocuções justamente para ver isso. Se a gente vai interromper a ligação, a comunicação, se vai continuar. Então, o diálogo já marca um tipo de linguagem oral. Aí você tem que ficar mais esperto aí com a questão da linguagem fática. Onde que tem a função fática? Olá, como vai? Começou, não foi? Vou indo. E você, tudo bem? Ó, ele prolongou essa conversa. Tudo bem, vou indo, correndo para pegar meu lugar no futuro. E você? Deu continuidade. Tudo bem, eu vou indo, em busca de sono tranquilo, quem sabe. Quanto tempo? Aí o outro, pois é, quanto tempo? Não dá muita corda, né? Me perdoe a pressa, é a alma dos negócios. Olha a correria aí, a sociedade moderna, né? Fala, não tem de que eu também só andar sem. Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí. Pra semana, prometo, talvez nos vejamos. Quem sabe? Então, essas hesitações, essas interlocuções, até outra versão que indica o diálogo mesmo, dão pra gente a deixa de que isso é uma linguagem oral, tá tendo uma conversa, então a linguagem vai ser mais informal, vai ter repetição de palavras, vai ter um monte de coisa que a gente vai ver na aula certinho, tá? Então a linguagem aqui, a função da linguagem aqui é fática, porque ele estabelece a comunicação, ele continua, ele prolonga, né? Então é isso, meninos. Até a próxima. Tenho certeza que quando vocês fizerem os exercícios e perceberem aqui tudo que a gente falou, vocês não vão errar isso no Enem, tá? A gente vai fechar a redação e vai fechar a parte de linguagem, a nossa parte de linguagem aqui do Enem, tá bom? Beijo, até a próxima. Tchau!